Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live sobre saúde mental. Tudo bem? Estamos aí em mais uma quarta-feira, dia 29 de novembro, às 6 horas, para conversar sobre saúde mental e todos os quase assuntos, né, voltados para a saúde mental. Além disso, a gente está mesclando, né, psicólogos, terapeutas, profissionais da área da saúde com literatura, escritores maravilhosos, poetas. Então esse ritmo hoje vai até umas 10 horas, 10 e meia, se eu não me engano, com muito bate-papo, tá bom? Pra gente dar continuidade aí nesse ritmo acelerado de entrevistas, a gente vai receber o psicólogo Felipe Cardarelli. Falei certo, né? Ele que super topou bater um papo com a gente sobre a síndrome de burnout, que é algo que a gente precisa estar evidenciando. O que é essa síndrome? O que se trata? Quais pessoas são acometidas dessa síndrome? Enfim, tudo isso voltado para a saúde mental, né? Muito se fala e a gente ainda pouco conhece. Então o Felipe vai estar aqui conversando com a gente, explicando, e a gente vai poder conhecer também a sua área de atuação e toda essa bagagem que ele tem, né, dentro da área, experiência, enfim, atuação, entre outras coisas. Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon. Do livro Não Me Livre, então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal, tá bom? Pessoal que está entrando aí, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Lembrando que estamos no Instagram e no Quat simultaneamente, ao vivo, tá? Muito bem, enquanto o nosso psicólogo não entra, deixa eu ver aqui, a gente vai lendo um pouquinho sobre a bio dele, né? O Felipe, ele é psicólogo, especialista em psicopatologia e saúde pública, em processos de ensino, em docência digital e terapias cognitivo-comportamentais. É mestre em ciências da saúde e atualmente cursa o MBA em gestão em saúde e especialização em ansiedade. Ele atua como psicólogo clínico, consultor de treinamento, consultor em saúde mental e professor na Faculdade de Medicina da USP. Ele tem participação em livros e um deles se chama Relatos de Inclusão pelo Trabalho. Olha que bacana! Ah, ele entrou aí, ó. Felipe, querido, vou aceitar aqui o seu. Olá, Olá, tudo bem? Monique. Tudo bem? Você está me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo. Você está me vendo e me ouvindo? Eu não estou te vendo, mas estou te ouvindo. Isso é bug do Instagram. Mas não se preocupe, porque aqui a gente está te vendo. E quando a entrevista for para as plataformas, nós dois vamos aparecer, tá bom? Perfeito. Tá ótimo. Querido, seja muito bem-vindo e muitíssimo obrigada pelo tempo e pela disponibilidade de vir aqui conversar com a gente sobre saúde mental, tá? Eu que agradeço. É muito bom poder estar aqui e falar sobre esse tema tão importante. Exatamente. É a tua primeira entrevista, não, né? Olha, não é a minha primeira entrevista, mas nesse assim, acaba sendo um pouco.
Entendi. Você é de qual lugar do Brasil? Eu sou originalmente de Campinas e me mudei aqui para São Paulo assim que eu me formei em psicologia para fazer a pós-graduação aqui. Não. Ah, muito bem. Você é do Rio, né? Eu sou do Rio. O seu áudio tá falhando, Felipe. Ah, Vê se. ah, Aí, foi. Eu acho que voltou, né? voltou? Voltou. Eu sou do Rio. Você conhece o Rio? Conheço, já fui algumas vezes, mas confesso que faz algum tempo que eu não vou para aí. Muito bem. Se voltar, mande mensagem para que a gente possa se conhecer pessoalmente, trocar figurinha, mesmo não sendo da mesma área, né? Eu sou da literatura, você é da saúde mental, mas é sempre muito bom conhecer pessoas e trocar experiências, né, gente? E São Paulo é imenso. Eu gostaria de conhecer o litoral de São Paulo, que dizem que é belíssimo, né? Tem belíssimas praias, realmente, principalmente o litoral norte aqui de São Paulo, mas o Rio também tem lugares maravilhosos. É verdade. Muito bem. Eu estou aqui com o material que você me enviou e eu queria, Felipe, que você, antes da gente entrar no assunto que você escolheu, que já já a gente vai falar, eu queria que você se apresentasse um pouco, dissesse a sua área de atuação, sua formação, atendimento online, presencial, faixa etária, enfim, para que a gente possa conhecer você um pouquinho. Perfeito, Monique. Vamos lá. Monique, então eu sou formado em psicologia, né? Eu vim do interior e tal, me formei lá no interior. Aí eu vim para cá, para São Paulo, para fazer a formação em psicopatologia, né? E saúde. E aí, então, trabalhei assim com diversos públicos, né? Trabalhei de início, já logo quando eu estava me formando em psicologia organizacional, então recrutamento, seleção, treinamento. Esse foi o primeiro grande bloco assim da minha carreira durante a faculdade, né? Assim que eu me formei, então foram 5 anos de psicologia organizacional. Quando eu me formei, eu vim para São Paulo, consegui uma oportunidade para trabalhar com dependência química. Trabalhei uns 2 anos com dependência química, e aí fiz essa grande migração para a área da saúde, e dali eu trabalhei com pessoas com transtorno mental, né, transtorno psíquico, pessoas com deficiência intelectual, e aprendi muito, assumi um cargo de gerência, então, uma gerência do serviço que eu trabalhava, e para mim eu fui chamado para implementar um programa na cidade de São Paulo, na área da saúde, para pessoas com deficiência. Então, eu fiquei 4 anos aí nessa função, supervisionando, implementei e supervisionei essas equipes. Foi uma grande experiência. Pessoal do APD aí, um grande beijo, um grande abraço e muito carinho. E aí, passei mais depois, uns 8 anos, como supervisor de uma região aqui de São Paulo, né, que é Parelheiros, depois Capela do Socorro, como supervisor ali dos serviços de saúde da região. Nos últimos 4 anos, eu atuei na área de treinamentos e em paralelo com o consultório. Né? E hoje, então, eu estou como atuando mais na área da psicologia clínica no consultório particular, né? No consultório eu atendo adolescentes, adultos e idosos, né? Com diferentes dificuldades, pessoas que têm um transtorno, têm alguma questão, e pessoas também que só querem se conhecer, querem, enfim, aprofundar, querem estar melhor na vida, querem ser pessoas melhores, também fazem terapia e me procuram, né? E eu também atuo como
como consultor em saúde mental, né, prestando alguns serviços, e também dou treinamentos, também faço essa parte. Aí, nesse período aí profissional, eu fui fazendo mais algumas especializações, fiz a minha especialização em terapia cognitivo-comportamental, fiz uma formação em esquizoanálise, que é uma linha, tá ali entre a psicologia, a filosofia, tem um pouco de tudo, né? Interessante. E é uma área que eu gosto muito, uma linha que eu gosto muito. E fiz o meu mestrado na USP, onde eu sou professor da Faculdade de Medicina, como você falou, né? Eu ministro uma disciplina de bioética, né? Então a gente também trabalha humanização. Então é um pouco isso, eu sei, acho que eu devo ter me alongado um pouco, mas é um pouco por aí. Que maravilha! Muito bem. Qual é o teu Instagram, Felipe? Como é que é? Desculpa, não entendi. O seu Instagram, qual é o seu Instagram? É psi.felipe Cardarelli. Gente, para quem já quiser, né, ao decorrer da entrevista, já seguir o Felipe, acompanhar ele lá também no Instagram. Até o final a gente vai voltar eu vou marcar ele aqui também, mas já fica aí para vocês conhecerem mais. @psi.felipe Cardarelli com 2 L's, tá? Agora, ô Felipe, você escolheu um assunto que até agora não saiu e que me deixou realmente muito interessada, que é a síndrome de burnout. A gente pode dizer que é uma síndrome? Enfim, por que você escolheu esse tema? Monique, eu escolhi esse tema por 2 razões principais. Uma, porque é um tema que eu tenho buscado estudar mais, oferecer isso como uma possibilidade para a empresa, para pessoas que sofram com burnout, e acho que é um assunto relevante, então, do ponto de vista das pessoas e das organizações. E um outro ponto é que o burnout foi algo que eu passei. Neste processo que eu estava te contando, na minha carreira profissional, eu sofri burnout, né? Então, passei por esse processo, então é um tema caro para mim, porque eu também vivenciei isso na pele. Sim, teve a experiência, né? Agora, para quem não conhece, para quem não vivenciou, para quem não está aí ciente do que se trata essa síndrome, explica para a gente o que é a burnout e quais ali os sintomas, né, que são associados a essa condição. Felipe, por favor. Perfeito. O burnout, ele está sendo muito discutido recentemente, porque a princípio as pessoas acham que burnout é uma doença, e não é bem assim, embora ele esteja dentro do CID, né, que é o Cadastro Internacional de Doenças, ele está com uma condição de saúde, um fator de saúde mental. Então, isso do ponto de vista da psicopatologia, né? Ele é um fator que pode levar ao desenvolvimento de um transtorno, como uma depressão, uma ansiedade clínica. É importante dizer também que ele, por outro lado, é considerado doença, sim, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista da justiça do trabalho, ele é considerado, sim, como um fator de adoecimento. Inclusive, hoje saiu, olha só que interessante, Monique, eu estava vendo hoje, saiu no Diário Oficial, um Diário Oficial do Ministério da Saúde, e nesse Diário Oficial, o Ministério da Saúde incluiu o burnout como doença do trabalho. Tá?
Então, é vítima. O burnout ele é muito discutido porque ele tem alguns pontos um tanto quanto genéricos. Ele vem, né, o histórico dessa ideia de burnout, ele vem da década de 70, muito ligado a pessoas com dependência química, onde as pessoas que trabalhavam ali com essas pessoas que tinham dependência química observavam que eles ficavam apáticos, né? Mas também as pessoas que trabalhavam, que cuidavam dessas pessoas com dependência, também ficavam apáticos, né? E esse termo foi sendo utilizado pelos profissionais de RH e, eventualmente, adentrou a questão médica, de saúde mental e, mais recentemente, a questão jurídica. Ela é caracterizada por 3 pontos principais. Uma sensação de exaustão, de perda de eficácia e de um cinismo, de uma despersonalização, né? Onde a pessoa, então, ela vai ficar meio afastada, como se ela tivesse colado das coisas que ela está vivendo, né? É isso que a gente quer dizer com despersonalização, né? Tá claro, Monique? Eu não sei se... Não, tá, a gente tá conseguindo entender. Tem algumas perguntas aqui, por exemplo, tem uma galera que já te acompanha aí, inclusive paciente seu, atrasado, mas cheguei, o burnout e a depressão me arrastaram para perto do suicídio. O burnout é o esgotamento total da alma, mente e corpo. Felipe é excelente, estou aqui por causa dele. Essa síndrome é mais comum em homem ou mulher? Olha, até onde a gente conhece, o burnout, assim como a ansiedade, a depressão, ela é mais comum em mulheres. Mas eu vou te dizer, Monique, que isso provavelmente é uma subnotificação. O homem tem muita dificuldade de buscar ajuda. E no meu consultório, eu vejo muitos homens que têm dificuldade, inclusive, de entender que estão trabalhando demais. Estão trabalhando além do que é saudável, né? Então, tem esse fator. A gente tem uma estimativa de que 70% das pessoas sofrem com estresse e 60% das pessoas sofrem de burnout, ou pelo menos se identificam com esses sintomas de burnout, ou pelo menos algum desses sintomas. Então, o burnout, como eu te disse, é inclusive muito discutido do ponto de vista da saúde mental, médico, psicológico, porque quando é muita gente assim, as pessoas suspeitam de que isso não está sendo muito genérico. Sim. Ou seja, será que se todo mundo está se sentindo desse jeito, então pode ser que isso não seja exatamente um quadro, seja como as coisas são mesmo, né? Tem muitas empresas que questionam isso, mas eu diria para você, Monique, que realmente o sofrimento relacionado ao trabalho, que o burnout ele é relacionado ao trabalho, realmente é muito comum. Sim. E talvez esteja ligado também a um fenômeno social que marca a pós-modernidade, que é o momento que nós estamos vivendo, que é a precarização do trabalho. Sim. É bom você tocar nesse assunto. Eu vou abrir 2 parênteses aqui no que você acabou de dizer. Primeiro, essa parte genérica de que todas as pessoas estão sendo, às vezes, diagnosticadas de maneira massiva. Isso vem acontecendo com o TDAH e o autismo, o espectro. Tá todo mundo com TDAH, você chega ali, vai no médico, fala que... e começa a roda gigante da medicação, que às vezes você não tem TDAH, às vezes você está realmente com um colapso emocional e mental por excesso de atividades e
por excesso de horas trabalhadas, e aí entra o burnout, porque o burnout, pelo que eu estou entendendo, é esse esgotamento mental de muitas horas fazendo a mesma coisa. Aliás, tem um filme do Charlie Chaplin que fala exatamente sobre isso. Ele está ali, mecânico, trabalhando 16 horas numa fábrica. Quem não viu, assista. É exatamente isso que ele retrata na sociedade. Na época dele, década de 20, nós estamos em 2023, que já acontecia. A gente está em 2023 e isso continua acontecendo. Só que hoje a gente tem um nome, hoje a gente tem tratamento e não pode ser diagnosticado de maneira massiva, o que é prejudicial, porque realmente quem tem não está sendo levado a sério. Exatamente. Eu acho que você traz aí um aspecto, né, que muitas vezes acontece, inclusive, do autodiagnóstico. Existem pacientes que veem um videozinho no Instagram ou em outra mídia social, um videozinho feito por alguém que não tem formação, não é um profissional de saúde, não seria indicada para falar sobre isso, mas ela se identifica com aquele conteúdo sobre TDAH, sobre autismo, seja o que for, e aí chega no consultório com um autodiagnóstico que está equivocado, né? E muitas vezes as pessoas acabam como se isentando de uma certa responsabilidade pela própria vida e colocando toda a responsabilidade no diagnóstico. Eu digo que, assim, para a pessoa que não é um profissional de saúde, o diagnóstico ele é menos importante, né? É mais importante ele se descobrir numa psicoterapia, ele fazer esse investimento em saúde mental, ele se cuidar, ele se descobrir no que ele traz de marcas da vida, em como a infância, em como as decisões que ele tomou influenciam hoje ainda as condutas dele, como ele pensa, sente, se comporta, dentro da sua singularidade, né? Tem pessoas que sentem que precisam passar por uma bateria enorme de testes e tal, para chegar a um diagnóstico. Isso não necessariamente precisa acontecer, né? Então, de fato, você traz um ponto importante, que é uma patologização da tristeza, do hiperestímulo que nossos tempos acabam nos expondo, chegando à ideia do TDAH, do autismo. Existe uma patologização grande, né? E muitas vezes a gente precisa entender que também tem fenômenos que são sociais, porque a patologização e o diagnóstico também corre-se o risco de colocar na pessoa o problema. E existem muitos casos, como o TDAH e o próprio burnout, que a gente precisa olhar para a sociedade também e nos perguntarmos por que essa sociedade tem produzido tantas pessoas que se identificam com sintomas de burnout, de TDAH, de autismo. Talvez essa seja uma pergunta mais interessante, sem excluir o lado individual, a singularidade, porque isso tem que ser tratado na psicoterapia, com psicólogo, eventualmente psiquiatra, enfim, com profissionais da saúde, mas a gente não pode perder a dimensão social, a meu ver. Exatamente. Agora, quando uma pessoa apresenta, né, essa síndrome de burnout, a gente sabe que é esse esgotamento mental, e você, aqui nos bastidores, entre aspas, falou, Monique, não tem como a gente falar sobre burnout se a gente não falar sobre o capitalismo, né? Que é essa roda gigante. Pessoas estão se matando de trabalhar, estão entrando numa estafa emocional,
física e mental por causa do capitalismo? Depende de como isso vai chegar aí no ouvido de vocês, tá, gente? Mas quando a gente fala do capitalismo, a gente fala em consumir. Eu preciso eu quero aquilo, eu posso. E aí você trabalha cada vez mais, você se sacrifica cada vez mais, às vezes a própria família, a saúde mental e física, por algo que lá na frente você vai ver que não precisa. O Felipe, qual é a relação dessa síndrome com toda essa capitalismo, com essas cargas horárias do trabalho, com esse colapso que a gente está vendo, inclusive com redes sociais, esse papel da tecnologia, né, que está muito grande, informações muito rápidas, excesso de informação, que eu acho também que causa uma certa confusão nas pessoas, ninguém mais sabe do que está falando. Toda hora aparece um canal de uma pessoa dizendo coisas aleatórias que ela não domina. Isso causa um colapso. Isso também causa uma compulsão ao capitalismo. Você vê mais produtos sendo comercializados em redes sociais do que em qualquer outro lugar, induzindo você a ter. Opa, preciso fazer hora extra porque eu preciso pagar a prestação do carro, do apartamento, do não sei o quê. Entre outras coisas, isso é só um exemplo, tá, gente? Como é que você vê todas essas relações, Felipe? Como é que você lida com um paciente que procura ajuda quando está nesse estágio? Eu acho, Monique, assim, o que eu percebo é que a gente não pode, como eu estava dizendo, cada tempo produz certo mal-estar. E você data bem, né, dos tempos modernos do Charlie Chaplin, né, onde ele representa ali um trabalhador, uma pessoa que tem que trabalhar, que depende da venda da sua força de trabalho para conseguir ter onde morar, ter o que comer. Bom, esta pessoa passou período, né, desde a Revolução Industrial, e se a gente for ver as diferentes revoluções que a gente vem passando, o trabalhador ele vem cada vez mais sendo exigido, né? Você tem uma certa romantização dessa produção, dessa produtividade, né? A gente tem uma busca por performance, por subir na carreira. Hoje isso está muito também presente na juventude. Então tem pacientes que eu atendo que falam, eu tenho 25 anos, eu ainda não sou CEO, que ganha não sei quantos milhões. Não tem essa pressão, porque foi vendido também, né? Essa coisa de produzir desenfreadamente, os estímulos que a gente está recebendo, muitos, né? Tem essa coisa de também uma precarização do trabalho que é muito concreta, né, Monique? A gente passou por uma reforma das leis trabalhistas, a gente vê hoje uma pejotização, ou seja, as vagas de trabalho são cada vez mais para pessoas jurídicas, né, com poucos ou nenhum benefício, com poucos ou nenhuma seguridade. O valor do que é pago para o trabalho, em comparação, por exemplo, com o aluguel, com a prestação de uma casa, tem diminuído, isso é sabido, né? Então você consegue fazer menos com o seu trabalho, principalmente se você quiser comprar uma casa, pagar um aluguel, né? Então, as condições de trabalho têm se degringolado, né? E a exigência tem aumentado. Inclusive, vou dizer aqui que isso não é verdade em todos os casos. Existem empresas, existem pessoas que
já sabem que você não pode ir por esse caminho e você vai produzir adoecimento, que é importante você ter um equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. Então, existem iniciativas, mas eu diria que, no geral, existe uma precarização do trabalho. O valor do trabalho tem diminuído, até porque você tem aí ameaças de inteligência artificial, como eu disse, a pejotização, a uberização, né? Então, acho que esse é um fator que pesa as pessoas sofrem com isso, porque tem a ver com as condições de vida dela e também as condições psicológicas. Aí você me pergunta, bom, e quando a pessoa chega num estado de burnout, que está muito exausta, que está cínica, que está perdendo efetividade, em alguns casos as pessoas começam a desenvolver ansiedade, desenvolver depressão, às vezes tem muita dor de cabeça, tem aquela coisa que também se chama de síndrome do impostor, que as pessoas também sentem. E aí a tendência da pessoa, quando ela vê isso, que ela não está desempenhando no nível que ela muitas vezes esperava, esse é o primeiro ponto que a gente tem que trabalhar. Né? Ela tem que entender que isso é uma coisa que é um processo, mas assim, entendendo que ela precisa priorizar o autocuidado, que ela precisa colocar limites na vida dela. Não dá para trabalhar 24 horas. E hoje você está no WhatsApp, né, sendo acionado pelo seu chefe, pelo seu subordinado, pelo tempo todo, você está vendo e-mail, você está tentando produzir. Então, isso é uma das coisas que a gente vai fazendo em psicoterapia. Muito importante que as pessoas identificam esse cansaço extremo, essa ansiedade, começam a deprimir, procurar terapia para isso. Assim. E a gente vai ajudando a pessoa a não só perceber, a fazer isso na prática, né? De dar esses limites e buscar um equilíbrio melhor com outras áreas da vida, porque se deixar, a maior parte das empresas suga mesmo. Sim. Suga, passa por cima, e quando você estiver exaurido, você vai ser desligado. Sim, as empresas têm esse lucro. Por isso que eu digo que existe uma certa relação com o modelo econômico que a gente vive, porque a gente sabe que, no final das contas, o que está se buscando é justamente a empresa, o maior interesse dela é o lucro. Né? Então, aí você vê esse excesso de metas, né, na área da saúde, por exemplo, a gente vê hoje aqui em São Paulo, nossa, tem metas assim que você tem que atingir, e aí tem uma cobrança muito grande em cima dessas metas. Isso não é só um privilégio da área da saúde, isso acontece na educação, acontece, enfim, todos os tipos de trabalho. Também aqui eu vou dizer que não é que não tem que ter meta, mas existe um excesso, sim. E existe um excesso de metas e existe um excesso de cobrança. Porque a gente nem sempre está ao 100%, consegue dar 100%, o 100% do tempo. Nada na natureza funciona 100% o tempo inteiro. Como que a gente vai fazer isso? Isso não dá para acontecer. Né? Então, e a gente se exige muitas vezes. Então, isso não é possível. Uma coisa, Monique, que eu falo, assim, né, nós também, no Lugar de Vir, que é o nosso consultório, e falo, a gente vem pensando que, assim, uma coisa é você fazer com a alma, com a sua alma, é fazer uma coisa de forma dedicada. Outra coisa é você dar a sua alma, Sim. ou vender. Exatamente. Tem uma diferença muito grande. E olha, gente, esse esgotamento mental, essa dedicação 200% dentro do seu trabalho que vai prejudicar a sua saúde, você pode ter certeza, o pouco rendimento que você demonstrar no seu ápice do esgotamento,
a demissão vem, no dia seguinte tem outra pessoa no lugar. Não se matem por causa de empresas dos outros. Eu estava vendo essa semana duas coisas que eu quero colocar aqui para o Felipe, porque ele, com essa visão mais profissional, vai conseguir aí clarear as ideias. Primeiro, a gente estava vendo desse ponto que você falou das gerações. Eu sou da geração de 85, né? Eu nasci em 85 e nananã. Eu vim numa geração onde eu tinha que sair do ensino médio, fazer faculdade, arrumar emprego. Com 25 anos eu já tinha que ter viajado, falar não sei quantos idiomas. Não. Eu tinha que estar muito bem sucedida aos 28, para os 30 casar, para os 35 ter filho e ter uma vida feliz pro resto da vida. Ponto. Porque fora isso, eu ia ser a pessoa mais fracassada do mundo. Eu cresci acreditando que eu não era boa o suficiente, porque eu não tinha seguido nenhuma dessas regras. E aí veio a geração seguinte. Ou seja, eu comecei a trabalhar e trabalhava 100%. Eu cheguei a um esgotamento emocional por causa da empresa dos outros, de ter colapso. Tá? E aí veio uma geração seguinte, que é a geração Z. É a Millennium e a Z, se eu não me engano. A geração Z, ela entra no trabalho às 9, ela sai do trabalho às 6, e um beijo, um abraço para você. Essa galera que está ali no 18, 19 anos hoje, que não vê o trabalho como a prioridade. Eles veem o trabalho como um afazer do dia a dia. Porque eles estão focados em outras coisas. Eles não estão preocupados se eles vão casar aos 25, se eles vão ser bem-sucedidos. É outra geração, é outra mentalidade. A gente se matava de trabalhar para mostrar que a gente tinha algum valor. Então eu estava vendo essa reportagem essa semana e eu falei, gente... E é verdade, a gente olha para os jovens hoje, de 19, 20 anos, a mentalidade é outra, porque a realidade é outra. Né? Eles dificilmente não terão aí a síndrome de burnout. A gente ainda está sofrendo. A gente ainda está tentando se adequar e buscar tratamentos para isso. É diferente. E outra coisa que me pega muito é quando a gente fala de síndrome de burnout sobre classes sociais. Eu tenho uma menina, uma conhecida, que ela trabalha em 3 lugares como doméstica, ela dorme 3 horas por noite, ela acorda 4 horas para estar às 7 no trabalho, ela sai de um trabalho, entra no outro, sai do outro trabalho e vai para o outro. Ela só consegue parar 2 horas da manhã. Ela dorme até as 4, levanta, e esse é o ciclo da vida dela. E ela esteve aqui em casa essa semana e eu falei, fulana, para que você está fazendo isso? Ela está construindo a casa dela. Eu falei assim, você está levando a sua saúde para construir algo que você não vai usufruir. Porque você vai morrer de um colapso. Você olha para ela, ela aparenta ter 30 anos a mais do que ela tem. Você pergunta, até onde essa criatura vai? Ela se isenta do sono, da saúde mental, da saúde física. Ela só trabalha. Como é que a gente vai tratar uma pessoa dessa no futuro? Ela fala que quando ela fica em casa, ela trabalha, quando ela para, ela não consegue ficar parada. Aí em casa ela ainda faz salgadinho para fora. Quer dizer, ela não consegue parar, descansar. Você acha que o burnout em classes sociais age de maneira diferente? Ou você acha que não? Que são os grupos de pessoas? A forma como as pessoas lidam com ele? É claro, a meu ver, assim, inclusive não é só um achismo. A gente sabe que as condições de trabalho, as condições de vida de populações mais vulneráveis, de populações de classes sociais
menos privilegiadas, as condições são mais difíceis, né? Então, obviamente, essas pessoas vão sofrer mais com burnout, depressão, ansiedade, enfim, vão desenvolver a carga de doença maior, você tem mais dificuldade de acesso à saúde, você tem mais processos de adoecimento. Então, é claro que a gente, aqui em São Paulo, teve situações, está passando por algumas greves e tal, e é muito difícil mesmo para a pessoa, independente de, vou nem entrar aqui no ponto da greve, mas o meu ponto é o transporte, o investimento em transporte, como essa pessoa que sai, como alguns pacientes meus saem isso é o caso da maior parte da população, sai da periferia, né, num horário muito cedo, ela pega 2 horas e meia de trânsito para ir, 2 horas e meia de trânsito para voltar. E aí você fala para essa pessoa como é que ela vai dormir bem, como é que ela vai cuidar da casa dela, como é que ela vai lavar a roupa, como é que ela vai, se ela vai ter filho, como é que ela vai treinar, porque seria importante ela fazer um exercício físico. Claro, tem que tentar fazer isso, mas o desafio de uma pessoa de uma classe social mais inferior é muito maior. O que não quer dizer que, de repente, uma pessoa de uma classe social mais abastada esteja imune do burnout. Isso não é verdade. Também acontece. Eu atendo pessoas, médicos, advogados, pessoas que têm uma condição social, têm famílias mais abastadas e tal, mas essas pessoas também sofrem, né? Com o trabalho, você vê pessoas trabalhando assim muitas horas por dia, né? Porque é isso, eu estou atrás também para tentar conseguir ter uma vida um pouco mais confortável e tal. E isso que você falou é muito importante, porque às vezes você precisa dizer para a pessoa, olha, até onde você vai? Tudo bem, você quer... Ih, travou aí, gente? Felipe, você travou. Voltei, vamos ver. Aí, Opa, foi. voltei. Uma coisa que deu errado. Bom, então você tem também essa coisa assim, na busca de uma vida mais confortável, a pessoa passando dos limites, né? Sim. Então, tem que trabalhar isso muitas vezes, né? Com o psicólogo clínico, uma das coisas que a gente eu converso com pacientes, vou trazendo para a realidade, porque a pessoa vai negligenciando. Tem um outro dado muito importante, sabe, Monique, que mais ou menos 75% das pessoas sabem que tem ansiedade, sabem que tem não está dormindo bem, não está com alguma questão da alimentação, comendo muito, comendo pouco, está, sei lá, de repente descontando numa bebida, está vendo muita pornografia, está jogando muito videogame. As pessoas sabem que tem uma questão, mas poucas procuram ajuda, né? Sim. Elas banalizam a saúde mental e depois isso cobra um preço. Sim, exatamente. Agora, quando a gente fala, né, do burnout, a gente não tem como pensar em tratamento. Como é que se trata uma pessoa que tem aí, que procura ajuda por essa síndrome? Que assim, o tratamento do burnout, a ideal é que a gente não chegue aí, né? Que a pessoa busque. Então, essa é a primeira dica. Não deixe para começar a falhar a máquina. Busque a psicoterapia antes, né? Cultive os seus hábitos saudáveis, respeite o seu horário, respeite o seu horário ali. Para de trabalhar
vai dedicar o tempo ao seu companheiro, à sua companheira, aos seus filhos, ao seu bichinho, a você mesmo, né? Vai fazer um exercício físico, vai sair um pouco daquela esfera, vai fazer outra coisa, né? Vai fazer um hobby. Eu gosto de arte marcial, muito gosto de pintar. Isso se desenvolver, né? Ter boas relações saudáveis é fundamental. Agora, a pessoa chegou nesse ponto, né? Então, primeiro, ela está trabalhando muito. Ela está com dificuldade de olhar para isso. Esse é o primeiro ponto, né? No nosso tratamento, o psicólogo é fundamental nesse caso, porque vai começar a mostrar, olha, tá aqui uma questão, tá valendo demais, será que precisa mesmo? Será que tá valendo a pena? Então, isso junto com o paciente vai acontecer, né? Propondo momentos de descanso, né? Porque aí dali do trabalhar muito, ele vai para o cinismo, né? E vai depois para o amortecimento. Então, para não chegar... Se já chegou aí, às vezes precisa pegar, às vezes é o caso pegar um afastamento, é importante ir dando esses limites, ir regrando a vida, então você ter outras coisas que você se dedica, não só ao trabalho. É muito importante que a gente vá no tratamento criando uma rede de suporte, de relações, que sejam relações de alguma forma sejam saudáveis, que cultivem a vida na gente, né? Que nos energizem. O sono é fundamental, regular o sono. Então, sim, tem todas as etapas, essas coisas, que às vezes até um psiquiatra pode ajudar, né? E o afastamento pode ajudar, mas eu diria, principalmente, o psicólogo vai ajudar você a colocar esses limites e a desenvolver esses hábitos saudáveis para você chegar num equilíbrio, né? E, eventualmente, tem que se pensar se é o caso mesmo de ficar neste trabalho, se não é o caso de pensar em outras possibilidades, mas eu diria para você que é muito do espírito, da singularidade e tal, né? Mas o principal é você ter esse equilíbrio, né? Muito bem. Lembrando que romantização do excesso de trabalho não é lugar de pódio para ninguém. Não caiam nessa de mentores e coaches que dizem que se você trabalhar, você enriquece. Não é assim. As coisas não são sacrificadas desse jeito. Vocês não vão ficar ricos da noite para o dia. Vocês só vão adoecer. Adoecer em prol de uma teorização de ideias que não existem. Ninguém fica rico da noite por dia e ninguém vai te deixar rico. Você não vai deixar a tua saúde ser prejudicada para deixar ninguém rico e vice-versa. Tá? Então, não romantizem essa ideia de que se eu trabalhar mais rico eu vou ficar. Às vezes acontece ao contrário. Quanto mais você trabalha, menos condições você encontra. E aí tudo ao redor desmorona. E a outra coisa foi que o Felipe falou no começo da live, aonde as empresas, isso já acontece de maneira jurídica, onde o colaborador, o funcionário, o empregado, deem o nome que vocês quiserem, entram aí para pedir um recesso, para provar que ele tem essa síndrome, para que a empresa haja de maneira correta com ele, afastando, fazendo tratamento e etc. O Felipe, no caso, quando a gente fala de empresas, né, como elas estão reagindo, atuando com os seus funcionários, seus colaboradores, quando eles apresentam a síndrome de burnout? O que é feito nesses casos? Como é que se age?
tanto de um lado quanto do outro? Monique, acontece o seguinte, tem muitas empresas já identificando que elas precisam prevenir assédio moral, prevenir, dar melhores condições de trabalho, prevenir o burnout. Tem empresas que realmente fazem isso, né? Então, elas contratam consultorias, como as que eventualmente eu presto, elas buscam melhorar a cultura organizacional. Não estamos aqui falando que não tem santo nesse planeta, né? Assim, ninguém é santinho, mas tem uma preocupação legítima, até porque isso é contraproducente para a empresa. A empresa que começa a adoecer, tem muito turnover e tal, não vai desempenhar bem. Então, tem uma preocupação da empresa em melhorar as condições de trabalho, melhorar a cultura da organização, para que melhorar a liderança, isso é fundamental. Se você não trabalha com a liderança, inclusive porque ser líder também não é fácil, tem as dores dos líderes e tal, mas é muito importante que vá se mudando, porque muitas vezes é tóxico o ambiente corporativo. Então, ir proporcionando, ir melhorando, o caminho melhor sempre é prevenção. E no caso também do burnout, não pode deixar de ser. Porque o trabalho em si, trabalhar em si, não é um fator de adoecimento. Pelo contrário, trabalhar, se você for ver índices de adoecimento em saúde mental, o adoecimento é maior na pessoa que está desempregada, que está aposentada. Então, o trabalho pode ser um fator protetivo para a saúde mental. Então, assim, como esse trabalho acontece, se ele tem condições, se ele é tóxico ou não. Então, isso é muito importante das empresas cuidarem desse ambiente, cuidarem, evitarem o assédio, não só assédio moral, qualquer tipo de assédio, né? Equilibrarem essa busca desenfreada aí pelo, né? Então, existe essa iniciativa. Tem as empresas que não. As empresas que olham isso de uma forma ruim, que não... Nossa, não se pode falar em burnout, inclusive. Falar burnout, a palavra é proibida. Então, estão um nível ainda muito lá atrás, né? E só vem essa coisa assim, o risco de ser processado, o risco... só vem por aí, né? Às vezes faz lá uma palestra, mas não muda a cultura da empresa, não promove essa coisa do horário. Pessoal, deu o horário, parou. Pessoal, é isso, tem que fazer mudança concreta. Quando já chegou aí é difícil, porque o trabalhador está sempre na desvantagem, né? O trabalhador que trabalha no ambiente tóxico, que de alguma forma entrou em burnout por uma série de situações que podem ter a ver com as condições de trabalho, como a gente já disse. Ele vai ter que buscar o acesso, né, o cuidado em saúde mental, dali pode nascer uma necessidade de afastamento, né? Ele pode ser afastado pelo INSS, que aí já é outro problema, então você vê como não é fácil para o trabalhador também, né? E eventualmente ele pode ser readequado à função e tal, mas vou te dizer, Monique, que não é uma coisa fácil para o trabalhador, né? E a empresa, ela tem todo um aparato jurídico, ela tem a saúde ocupacional e tal, que nem sempre vê isso com bons olhos, com maturidade, né? Por incrível que pareça, a área da saúde é muito cruel com isso. A área da saúde é aquela coisa do casa de ferreiro e espeto de pau. A gente a área da saúde não se cuida, negligencia, infelizmente. É uma cultura aí muito ruim. No SUS tem muito pouco investimento dentro das OS, no cuidado com os profissionais, né? Mas aos poucos a gente vê alguma coisa acontecendo. Quanto que isso é efetivo, quanto que isso realmente a gente ainda vai ver. Tem algumas experiências exitosas. Eu mesmo já participei de algumas coisas interessantes. Você dá esse espaço para o trabalhador entender, se apropriar. Uma coisa que eu queria até destacar aqui, que é uma ideia que, infelizmente, as pessoas veem como cringe, é uma ideia de
da possibilidade da gente favorecer a singularização pelo trabalho, ou seja, um trabalho singularizante, não aquele trabalho que você tem que se enquadrar ao perfil desejado, né? Mas um trabalho que você se aproprie da sua vida, das suas questões, né? E você consiga se singularizar através do trabalho, né? Ou seja, um trabalho mais saudável, que respeite os horários, que respeite o limite de cada um, o momento, né? Isso é interessante, né? Então, resgatar essa ideia da singularização pelo trabalho acho que seria importante. Essa prevenção, né? Eu acho que é mais uma questão de prevenir, tanto dos dois lados. Tá falando, tem alguém falando aqui, a gente só serve enquanto está servindo. É verdade. Bom, Felipe, querido, vou falar aqui o seu Instagram novamente. Gente, @psi.felipecardarelli, com 2 L's. Lembrando que lá no Instagram dele vocês vão ver um monte de conteúdo voltado para a saúde mental, entendendo a resistência à terapia, transtornos de personalidade, palestras, Alzheimer, que é muito interessante também. Aliás, meu próximo livro vai ser sobre o Alzheimer. Enfim, ele tem live com outras pessoas, tem grupos ali que ele postou. Muito legal, relacionamento bacana. A gente não encontra, a gente produz. Olha que legal essa frase, gente. E aí ele vem gerando conteúdo em cima dessas questões. O seu Instagram está belíssimo, Felipe, você está de parabéns, tá? Querido, só te agradecer por esse tempo, por essa disponibilidade, dizer que essa troca foi incrível, conhecer um pouco mais sobre você, sobre sua área de atuação, dizer que eu estou muito feliz de ter você no meu projeto e que você volte sempre que você quiser, tá? Obrigada. Eu que agradeço, obrigado por estar tendo essa possibilidade, por me receber e especialmente aí para quem nos acompanhou. Beijão. Muito bem, quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente, que vai assistir depois. Dizer que eu volto já já. Beijo, Felipe, obrigada. Beijão.